Imagina só o seguinte cenário. Alguém tem uma bússola moral que é, assim, absolutamente impecável. Uhum. Essa pessoa sabe exatamente o que é certo e o que é errado, tem uma ética inquestionável, tipo, não tem o que falar dela. E aí ela decide tomar uma atitude super corajosa. Tá. Mas tem um detalhe. Ela escolhe o momento exato, a hora mais desastrosa e inadequada possível para agir. O resultado: um caos total. Nossa, um desastre completo. Pois é, a intenção ali era perfeita, mas a leitura do cenário foi terrível, sabe? E aí que a gente percebe que ter bom senso ou tomar boas decisões não é uma característica única e estática. Não é algo que alguém simplesmente tem ou não tem, tipo a cor dos olhos. Exatamente, nós adoramos simplificar as coisas, né? A gente tenta colocar a capacidade humana de julgamento toda dentro de uma caixinha única. Sim, para facilitar. Mas quando a realidade bate a porta, a gente percebe que a nossa percepção precisa operar em várias frequências diferentes. Só assim para dar conta de toda a complexidade da vida. E é por isso que a nossa imersão de hoje está tão empolgante. Boas-vindas a quem acompanha a gente a mais uma análise profunda. Olá, pessoal! A nossa missão hoje é desbravar uma pilha de fontes fascinantes que chegaram pra gente. Esse material detalha os tipos de discernimento bíblico e as fontes da sua doutrina. E é um material muito rico, viu? Muito. O que me fisgou logo de cara nesse documento é que ele, destrói completamente essa ideia de que o discernimento é uma habilidade monótona ou simples. Uhum. Ele apresenta isso como um sistema multifacetado mesmo, cheio de engrenagens independentes. O texto vai desde a moralidade mais básica até o nível macro, lá na estratégia de liderança. E o que torna esta leitura tão interessante é a precisão cirúrgica do texto. Porque no dia a dia, a gente usa a palavra discernimento para praticamente tudo, não é? Com certeza. A gente fala o tempo todo. A gente diz que precisa de discernimento para aceitar um emprego, para avaliar o caráter de um colega novo, até para entender uma crise existencial. Tudo entra no mesmo pacote. Exato. Mas as fontes de hoje separam essas percepções de uma forma muito brilhante. Elas mostram que os mecanismos por trás de cada tipo de compreensão são, na verdade, completamente diferentes. Nossa, sim. E quando a gente entende como cada um desses mecanismos funciona de verdade, a nossa visão sobre o amadurecimento humano e espiritual muda radicalmente. Certo, então vamos destrinchar como isso funciona na prática. O material constrói isso quase como se fosse uma pirâmide, sabe? E a base absoluta de tudo, a fundação de qualquer indivíduo, é o que eles chamam de discernimento entre o bem e o mal. A base de tudo. Isso. A fonte ancora esse conceito lá no livro de Hebreus e define isso como uma capacidade moral e espiritual de distinguir o certo do errado, mas segundo a visão divina. Uhum. Mas olha, o que realmente me chamou a atenção não é exatamente o quê, mas o como. Porque o texto diz claramente que isso está ligado à maturidade e é desenvolvido pela prática e pela obediência. E essa na chave de leitura fundamental aqui. A capacidade de distinguir o bem do mal não é apresentada pelas fontes como um debate filosófico abstrato, sabe? Daqueles de salão. Tipo uma teoria distante. Ético bem básico. Todo o resto do sistema de percepção que a gente vai discutir hoje simplesmente desmorona. Não tem onde se sustentar, né? E essa ideia de ser desenvolvido pela prática me faz pensar instantaneamente na memória muscular. Como assim? Imagina alguém aprendendo a tocar violão. No primeiro dia, cada movimento exige um esforço cognitivo que é até doloroso. Os dedos não respondem, você precisa olhar lá para a casa exata no braço do instrumento. É uma frustração, né? Total. Mas depois de milhares de repetições, o corpo simplesmente sabe o que fazer. Você toca de olhos fechados. O texto sugere que a moralidade funciona desse jeito. Porque, sinceramente, quando a gente fala de coisas espirituais, a expectativa geral é que Deus simplesmente envie um download instantâneo de sabedoria. Que caia do céu. É, um raio de luz e pronto, a pessoa acorda sábia. É assim que funciona. Olha, essa é a armadilha na qual muita gente cai. E o documento desconstrói isso maravilhosamente bem. A sua analogia do violão é perfeita para isso. Ah, que bom. Porque eu vejo que o texto está nos dizendo que esse discernimento básico não é um dom estático que vem num passe de mágica. É um hábito ativo. Um hábito. Entendi. A maturidade espiritual, segundo a doutrina que está apresentada ali,
não vem do mero acúmulo de conhecimento teórico. Você não fica maduro lendo livros sobre o que é o bem. Então vem da onde? Você fica maduro pela fricção diária de escolher o bem em detrimento do mal. E isso em situações pequenas, invisíveis no dia a dia. Ou seja, naquela hora em que ninguém está olhando e você decide não contar aquela mentirinha conveniente no trabalho. Isso. Isso seria o treino. Exato. Quando a fonte fala em obediência, ela meio que inverte a nossa lógica moderna. Porque a gente costuma pensar, quando eu tiver clareza total sobre essa situação, eu ajo. É o que faz sentido para nossa cabeça. Pois é, mas o texto diz o oposto. Ele diz para agir corretamente agora, obedeça ao princípio ético, e aí a clareza vai vir como resultado dessa ação. Nossa, muito interessante essa inversão. É exercitando esse músculo moral nas decisões corriqueiras que a visão vai se tornando nítida. A grande sacada aqui é a responsabilidade. A bússola moral é uma conquista da disciplina diária. Não é um acidente genético e muito menos místico. Uma conquista da disciplina. Faz todo sentido. Mas aí o documento dá um salto que, confesso, me deixou bem intrigado. Qual parte? É que, uma vez que esse músculo moral tá forte, a gente sai do canto do comportamento diário e entra no que o texto chama de discernimento espiritual. A referência aqui vai lá para as cartas aos Coríntios. A mudança de nível. Isso. E a ideia central passa a ser compreender as coisas de Deus. A fonte afirma de uma forma bem categórica que o homem natural não compreende essas coisas. Diz que isso exige o Espírito Santo e uma sensibilidade muito específica. Sim. A imagem que me veio na hora é a de um rádio AM bem antigo tentando captar um sinal de Wi-Fi de alta velocidade. Boa imagem. O rádio não está quebrado, ele é ótimo no que faz. Ele só não tem o hardware correto para captar aquela frequência específica de Wi-Fi. Mas espera aí, se isso exige uma atualização de hardware que o homem natural simplesmente não tem, o esforço diário e a prática lá da primeira etapa não servem para nada? É uma excelente provocação. Parece mesmo um paradoxo à primeira vista, mas na verdade é uma progressão. Como assim uma progressão? Pensa bem. O primeiro passo calibrou o caráter do indivíduo, certo? Ele impediu que aquele rádio que você mencionou entrasse em colapso moral. Tá, manteve as peças funcionando. Exatamente. Mas agora, o documento nos mostra uma mudança de paradigma. A gente sai da ética e vai para a cognição sobrenatural. Não adianta nada ter um equipamento limpo e super bem cuidado se ele não consegue sintonizar a frequência certa. Então, mesmo a pessoa mais ética, mais correta e inteligente do mundo bateria de frente em um muro aqui? Esse é o ponto central dessa doutrina. O texto sugere que existe meio que um teto de vidro para o intelecto puramente humano. Um limite intransponível. Isso. Não importa por quão brilhante, lógico ou acadêmico alguém seja no seu âmbito natural, se essa pessoa tentar acessar essas verdades espirituais específicas usando só as ferramentas empíricas tradicionais, o resultado vai ser só estática. Só aquele chiado do rádio. Exato. Essa sensibilidade espiritual atua como uma chave de descriptografia. O primeiro tipo de discernimento treinava a vontade e a ação da pessoa, já esse segundo tipo requer uma iluminação externa. Para a mente conseguir processar tudo. Isso. Para que a mente consiga processar realidades que simplesmente não fazem sentido lógico se você estiver fora daquela frequência específica. Entender uma verdade transmitida nessa frequência é só uma parte da equação, né? Porque, se a gente pensar bem, ter o hardware para receber o sinal é ótimo. Mas como é que eu sei quem é que está transmitindo esse sinal? Esse é o grande perigo. E é exatamente aqui que o documento faz um movimento que eu achei digno de um roteiro de filme de suspense. Ele introduz o dom de discernir espíritos. A linguagem muda completamente nessa hora. Muda mesmo. Não é mais apenas uma capacidade moral ou uma sensibilidade. O texto passa a usar explicitamente a palavra dom. E a mudança de vocabulário não é acidental de jeito nenhum. A gente está saindo da esfera de decodificar uma mensagem e entrando na esfera de rastrear a origem dessa mensagem. E o material especifica que esse dom atua de forma sobrenatural para identificar se uma manifestação procede de Deus, de um espírito maligno ou
e aqui a minha cabeça simplesmente explodiu, do homem. Do homem, pois é. A inclusão da origem humana me deixou fascinado, porque isso significa que alguém pode se levantar, digamos, em um contexto profético ou comunitário, falar algo que soa profundamente espiritual, com a entonação perfeita, arrancar lágrimas de todo mundo lá, e no fim das contas, ser apenas o ego humano em busca de palco. Pode ser ambição ou carisma puro disfarçado de mensagem divina. Infelizmente acontece bastante. Mas me ajuda a entender uma coisa. Como é que o texto separa esse dom de uma simples paranoia? Porque se alguém começa a usar isso o tempo todo, não corre o risco de virar apenas um cínico que desconfia das intenções de todo mundo, usando a desculpa de ter alta inteligência emocional? Olha, essa é a armadilha mais comum quando se tenta aplicar esse conceito na prática, e a fonte é muito cuidadosa com relação a isso. O cinismo e a inteligência emocional operam em matrizes bem diferentes. Como a gente diferencia, então? Uma pessoa cínica desconfia de tudo por padrão, né? O cinismo é um mecanismo de defesa pessoal. Já a inteligência emocional é quando a pessoa lê microexpressões, o tom de voz, a linguagem corporal. É algo bem humano, bem técnico. Exato. Mas a fonte descreve esse discernimento operando de forma estritamente sobrenatural, o que significa que ele não depende dessas evidências físicas ou de um histórico de desconfiança do observador. Então ele meio que corta todo o ruído da performance, ignora a atuação. Exatamente. Pense nesse dom como se fosse uma auditoria espiritual em tempo real. Em ambientes proféticos, as emoções geralmente estão à flor da pele, as pessoas estão ali querendo uma experiência transcendente. É o prato cheio para dar problema. É o cenário perfeito para manipulação emocional, seja ela intencional, de alguém mal intencionado, ou seja apenas uma empolgação genuína, mas puramente humana, sabe? Sei. Na leitura dessa doutrina, esse dom funciona como um radar especializado. Ele ignora totalmente a embalagem. Não importa se a pessoa fala bonito, se a música de fundo é comovente. Ele lê o código-fonte da intenção. Nossa. É a grande diferença entre julgar pelas aparências e perceber a essência invisível de verdade. E a prova de que isso não é cinismo é que o cinismo, por natureza, destrói a comunidade, afasta as pessoas. Cria muros, né? Cria muros, enquanto esse dom, segundo o texto, existe justamente para proteger o ambiente coletivo contra esses enganos. Auditoria do código-fonte espiritual. Sensacional essa definição. É fascinante ver como a complexidade do negócio vai escalando. Vai subindo de nível. A gente começou lá na nossa bússola íntima diária, passamos para a antena que capta o Wi-Fi espiritual e acabamos de ver esse radar que rastreia a origem das mensagens. Mas se a gente parasse por aqui, a visão ia ser muito reclusa, muito individualista. Ia ser quase como se a vida espiritual acontecesse apenas dentro da nossa própria cabeça, ou fechada dentro de 4 paredes. É verdade, faltaria a parte prática no mundo. E é por isso que o 4º tipo de discernimento trazido pelo documento é tão impactante. Ele puxa a câmera lá para o alto e nos dá uma visão de satélite da coisa toda. É quando entramos no discernimento de tempos e estações. E aqui a sabedoria sai de vez do campo contemplativo, de ficar só pensando, e colide de frente com a realidade geopolítica, comunitária e estratégica da vida real. E para basear isso, a fonte resgata uma história bem específica do Antigo Testamento, lá no livro de Crônicas. Fala sobre os filhos de Isacar. Ah, sim. Um exemplo clássico. A fonte diz que eles eram homens que entendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. O texto liga essa capacidade fortissimamente à estratégia e à liderança. Lembra do nosso surfista que eu mencionei mais cedo? Lembro, a questão da prática. Isso. A primeira etapa era a prática de conseguir ficar em pé na prancha. Mas para surfar de verdade, só a técnica muscular não basta. É preciso ler o mar, entender a correnteza, sentir de onde vem o vento e identificar aquele segundo exato em que a onda vai quebrar. Momento crítico. Exato. Se o surfista remar cedo demais, a onda passa por baixo e ele perde. Se remar tarde, ele é engolido pela onda e toma um caixote daqueles violentos. Então, por que o documento amarra essa percepção tão fina do tempo com a arte de liderar pessoas?
Eu diria que a gente pode até aprofundar um pouco mais essa sua analogia do surfista. Imagina que esse surfista tem a técnica mais perfeita do mundo e o caráter mais impecável possível. Tá, o cara é o campeão mundial de surf. Mas ele decide pegar a prancha e remar para o mar bem no meio de um furacão de categoria 5. Com essa ideia. Ou então ele decide surfar quando a maré está completamente seca, cheia de recifes expostos. Não importa o quão bom ele seja tecnicamente ou moralmente, a falta de leitura do ambiente vai destruir esse cara. Vai se quebrar inteiro. Vai. O texto faz essa conexão vital com a liderança porque guiar outras pessoas não é apenas sobre apontar o norte moral, apontar a direção. É sobre o timing da ação. Então o relógio e a bússola precisam obrigatoriamente trabalhar juntos. Sim, com certeza. Uma ideia brilhante ou uma ação totalmente correta, só que executada na estação errada, pode ser tão destrutiva quanto uma ação completamente errada. Caramba, isso é muito forte. É só pensar na realidade de quem está acompanhando a gente. Imagina fazer uma mudança radical de carreira ou iniciar uma conversa super difícil na família, ou tentar lançar um projeto de impacto social gigantesco. Coisas que exigem muito esforço. Sim. Se você tenta plantar uma semente no meio do inverno rigoroso, ela simplesmente morre. O discernimento de tempos e estações é justamente a habilidade de olhar para o panorama geral da sociedade, das tendências econômicas, espirituais, comportamentais e conseguir dizer com firmeza... Dizer que agora é a hora ou não. Exatamente. Dizer tipo, este é o momento de recuar e estruturar as coisas, ou então a janela se abriu, agora é hora de avançar com tudo que a gente tem. É uma visão muito panorâmica e altamente direcional. É de uma utilidade prática absurda, né? Significa que, na vida de um líder, ou de qualquer um que esteja gerindo uma equipe no trabalho, ou até mesmo liderando uma família, a boa intenção, se não tiver a leitura do momento histórico, pode virar um desastre amarrado com um laço bonito. Um caos bem intencionado. Exatamente isso. Bom, até agora, o material nos mostrou como a percepção nos protege, nos informa e nos faz avançar estrategicamente. Uhum. Mas logo depois dessa visão grandiosa, sabe, de estratégia, macro, de liderança, o documento nos puxa abruptamente de volta para a Terra. Ele foca as lentes no momento mais elementar, mais íntimo da vida cristã comunitária. A mesa. Isso, a mesa da ceia. Chegamos ao nosso quinto ponto, que é o discernimento do corpo de Cristo. E olha, é impossível não notar como o tom do material fonte muda drasticamente nesta sessão final. Fica quase sombrio, né? Fica. Ele abandona aquela linguagem de liderança e estratégia e vai para algo muito mais solene. Ele cita a carta aos Coríntios alertando sobre a necessidade de ter a consciência espiritual correta na hora de participar da ceia, focando muito na reverência. Mas a frase que realmente ecoa e assusta um pouco aqui é: e eu abro aspas para a fonte, não discernir o corpo traz consequências. É um peso muito grande. É um choque narrativo, porque nas 4 etapas anteriores, o discernimento sempre parecia uma ferramenta para a gente ganhar alguma coisa. Ganhar maturidade moral, ganhar verdades ocultas, ganhar auditoria contra mentiras, ganhar estratégia de liderança. Era sempre um acréscimo. Sempre. Mas, de repente, aqui no quinto ponto, a falta de discernimento é apresentada como um risco iminente, uma ameaça real de quebra. Por que o texto coloca uma placa gigantesca de perigo de alta tensão logo em cima de um momento comunitário de partilha? Porque, na perspectiva teológica que a fonte apresenta, esse é o ponto exato onde o divino encontra a fragilidade humana da forma mais exposta e vulnerável possível. Vulnerável? Como assim? Discernir o corpo não é debatido aqui no texto como tentar entender o mistério teológico profundo do pão e do vinho em si, sabe? O grande alerta do texto é sobre a comunidade. É sobre as pessoas que estão ali ao redor. Ah, entendi. Como se fosse um desrespeito ao coletivo. Muito mais profundo que um simples desrespeito social ou falta de educação. Na visão apresentada, o ritual sagrado perde totalmente o sentido se houver divisões, egoísmo ou falta de empatia com o próximo que está sentando ali dividindo a mesma mesa.
É uma questão de unidade, então. Isso. Quando o texto alerta sobre consequências, ele aponta que tratar o sagrado e a unidade da comunidade de uma forma banal, tipo como se fosse só um lanche qualquer entre conhecidos, é provocar um curto-circuito em toda a rede elétrica da espiritualidade daquele grupo. Nossa, um curto-circuito. É onde a percepção espiritual encontra a responsabilidade coletiva máxima. Você pode ser um estrategista brilhante que capta frequências celestiais incríveis, mas se você não consegue discernir o peso, a dor e o valor das pessoas na sua própria comunidade, o sistema todo falha miseravelmente. Uau! É como se a fonte dissesse que o auge absoluto da percepção espiritual não é ficar olhando para as estrelas e entender o tempo cósmico, mas é olhar para a pessoa que está sentada ali, do seu lado, e reconhecer o valor sagrado dela ali naquele momento. Exatamente isso. É o retorno para o humano. Que jornada incrível de informações! Olhando para todo esse panorama que a gente destrinchou hoje, fica bem evidente que o material cumpre o que promete, né? Discernimento definitivamente não é um dom genérico. É um arsenal pesado de ferramentas especializadas. É um sistema altamente integrado e dinâmico. Nenhuma peça funciona bem sozinha por muito tempo. Repassando aqui rapidamente as nossas engrenagens para quem está ouvindo a gente. Nós vimos o músculo da prática diária que forja o caráter moral contra o atrito da vida. O básico bem feito. Isso. Depois vimos o receptor sintonizado, aquele hardware espiritual para captar as frequências que a lógica humana simplesmente não alcança. O salto para o sobrenatural. Mergulhamos num radar de auditoria que é vital para não sermos manipulados nem pelos outros e nem pelo nosso próprio ego querendo soar divino. A proteção da comunidade. Subimos na torre de vigia com o relógio do estrategista, aprendendo a ler os tempos e estações para não tentar surfar no meio de um furacão. E, fechando com chave de ouro, a lente da reverência. Lembrando que pisar na comunidade sem cuidado causa um curto-circuito em tudo. E para nossa audiência que está tentando processar todas essas camadas agora, o valor prático de entender essa doutrina hoje em dia é imensurável. Principalmente hoje, né? Principalmente. Nós vivemos na era da sobrecarga crônica de dados, existe uma pressa alucinante, uma ansiedade para se ter uma opinião definitiva sobre absolutamente tudo, o tempo todo, em tempo real. É exaustivo. Muito. Então, saber que existem diferentes mecanismos de percepção nos dá muita clareza. Você não precisa usar o radar de profecias para decidir uma transição de carreira, por exemplo. Talvez você só precise ler os tempos e as estações do mercado e da sua vida. Verdade. Talvez você não precise de uma estratégia de liderança mirabolante para o seu momento atual. Talvez você precise apenas exercitar a prática e obediência bem básicas lá da sua bússola moral nas pequenas escolhas do escritório. Calibrar o instrumento certo para o momento certo é o verdadeiro antídoto contra a confusão mental e espiritual. Calibrar o instrumento certo. Olha, acho que não tem como resumir isso de uma forma melhor. Mas antes da gente encerrar essa nossa imersão, eu queria deixar quem nos escuta com uma pulga atrás da orelha. Lá vem. Um pensamento meio provocativo que surgiu dessas tensões todas que analisamos hoje. Nós vimos que a bússola moral é forjada na retidão e na prática diária, certo? Certo, primeiro ponto. E vimos lá na frente que ler os tempos e estações é crucial para a liderança. Agora, pensa no seguinte cenário. O que acontece com uma liderança, seja ela institucional, corporativa ou até o cabeça de uma família, que é eticamente inquestionável, a moralidade dela intacta, mas que é completamente cega para as mudanças de estações? É um perigo invisível. A leitura atenta do texto parece sussurrar para a gente que a pura retidão, quando está desprovida de leitura estratégica do ambiente, pode levar pessoas muito boas a lutarem as batalhas certas nas horas mais terrivelmente erradas, causando tantos danos quanto alguém sem ética faria. Nossa, muito forte isso. Fica aí a provocação para todos nós refletirmos hoje. Qual músculo desse sistema todo de discernimento nós estamos deixando atrofiar sem nem perceber? Uma reflexão muito necessária. E que mostra o quanto essas fontes antigas continuam dissecando o nosso comportamento humano atual com uma precisão assustadora. Com certeza absoluta. E com esse baita questionamento, nós encerramos a nossa análise de hoje. Muito obrigado por mergulharem nessas águas profundas conosco. Continuem questionando, ajustando as suas percepções, calibrando os seus instrumentos e até a próxima análise profunda.